Olá a todos, eu, Flávia e Beatriz, somos do 7º período do curso de Zootecnia, alunas da disciplina de Extensão e Associativismo Rural, e estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do podcast Agro e Prosa, que tem como tema hoje Desafios e Oportunidades do Produtor Rural na Ilha de São Luís. E temos aqui como convidado o Ricardo Lucas, que é mestre em agronomia, engenheiro agrônomo pela UEMA, especialista em irrigação, receituário agronômico, manejo integrado de pragas, graduado em irrigação pela Univesp Vale, Califórnia, é ex-professor da UEMA e atualmente professor da Faculdade Agis, produtor rural, consultor agropecuário e coordenador de assistência técnica e gerencial da Regional Meio Norte, ATEG. E hoje iremos entrevistar ele na condição de produtor rural. Certo. Senhor Ricardo Lucas, a gente gostaria de saber sobre sua trajetória profissional, né? Conte um pouco, né, de como é a sua trajetória, de como surgiu sua ligação com a agropecuária. Sim, vamos lá. Primeiramente é a sensação de paixão, né, pelo que faz. Quando eu descobri a agronomia, veio de uma revista, vou partir do princípio. Estava lendo uma matéria dos 10 maiores pesquisadores da história, e uma falava em recuperação em áreas degradadas por uso de leguminosas, né? E eu li aquela matéria, achei excelente, e disse assim, eu queria fazer isso lá no meu 2º grau, e descobri a agronomia. Assim eu fiz agronomia, me formei, tem toda essa trajetória que você ia falar nas questões de estudo, mas vem aquele a mais, né? A gente só fazer agronomia para os outros é uma coisa, você fazer para si é outra. Então eu resolvi, daí eu botei na minha cabeça que eu precisaria também produzir, mostrar que aquele meu conhecimento, ele teria uma aplicação prática para a minha vida, não somente para eu orientar outras pessoas. E depois que eu virei produtor rural, eu descobri que a agronomia era muito maior do que somente aquele conhecimento técnico que a gente aprende na escola. Então foi essa motivação de paixão pelo que eu faço que me levou a crescer e buscar ser produtor rural. E quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas atualmente na sua propriedade? O que motivou essa escolha, né? Atualmente eu trabalho principalmente com fruticultura, né? Limão, Tahiti e açaí. Porém, quando eu adquiri a propriedade, eu iniciei com olericultura. Uma cultura de ciclo mais rápido, folhosas. Cheguei a ser um dos maiores produtores de folhosas da ilha, e criação de pequenos animais, principalmente aves, né? Só que veio a pandemia, né? E a pandemia eu cheguei a ter 4 hectares de área de folhosa toda sem poder tirar uma folhinha para entregar para ninguém, né? E pelo próprio ciclo da cultura, você faz 15 dias de lockdown, pronto, você perdeu tudo. Então isso me levou a dar um freio e a repensar, me replanejar para uma cultura que eu tivesse um poder maior de prateleira, vamos dizer assim, né? E aí foi quando eu iniciei com a fruticultura. Certo. É interessante, né, que o senhor comentou sobre as atividades que o senhor tem lá na sua propriedade, né? E a gente sabe que o senhor é um produtor aqui de São Luís, né? Do município de São Luís. E a gente gostaria de saber quais oportunidades o senhor enxerga hoje, né? Para os produtores rurais na ilha de São Luís. São grandes. Sim. Ainda pouco explorado. Imagina o seguinte, nós temos 1,5 milhão de pessoas dentro da ilha, né? Então, claro que aqui a gente tem algumas dificuldades, né? O território urbano ainda sufoca, as questões de insumos ainda é um problema sério, né? A gente não tem essa cultura, está muito voltada só para o sul do Maranhão, por conta das fronteiras agrícolas naturais que são criadas, e a ilha ainda absorve muito produtos de fora, principalmente hortifrutis, né? Porém, tudo que se produz aqui se consegue vender, né? Tudo é um mercado bem amplo e que não tem dificuldade de comércio, enfim, basicamente é realmente de produção. O senhor vê, qual é a maior dificuldade que o senhor vê de produzir aqui em São Luís? Insumos. Né? Insumos e mão de obra, né? A pressão demográfica acaba levando, assim, meio que cultural, vamos dizer assim. O jovem se forma, acha que a agricultura e pecuária não tem retorno. Aí parte para um tipo de atividade que, teoricamente, na cabeça dele, vai dar um retorno melhor monetário.
e quando ele fica preso no tempo com um serviço que não vai fazer ele evoluir. Meu avô dizia assim, olha, se tu não estudar, tu vai para a roça. E hoje eu percebo que se não estudar, você não consegue voltar nem para a roça. Pior que é verdade. Né? A roça ali, se você não tiver técnica, se você não tiver conhecimento, ela não vai desenvolver. Né? A gente encontra muito isso na assistência técnica, né? Produtor que diz assim, rapaz, aquele caba novinho, aquela menina novinha, tem o que para me ensinar aqui? Né? Mas o que é aquilo? Ele não percebe que a tecnologia de antes dava certo, podia até dar certo, só que já existem outras tecnologias que dão muito mais certo, né? E que precisa desse conhecimento novo para sair desse tradicional e de fato rentabilizar como o produtor merece e precisa. Sim, verdade. E essa questão, né, das suas produções, já chegou um momento em que o senhor já produziu e que deixou de produzir? A gente gostaria de saber por qual motivo. Não, já teve alguns. Quando eu iniciei na fruticultura, por exemplo, eu iniciei com a cultura do mamão. Né? Fizemos a escolha da variedade certa, estávamos tendo até um resultado significativo, porém uma coisa que a vida profissional me levou, principalmente no meio da extensão rural, é que a gente tem que ter planejamento. Né? A diferença do produtor profissional para a maioria dos produtores é a organização, o controle. Sim. Então, quando eu trabalho o meu gerencial dentro da propriedade, onde eu anoto minhas receitas, anoto minhas despesas, faço um planejamento de onde eu quero chegar, como eu quero chegar, para onde eu vou, isso me leva a tomar certas decisões mais assertivas. E apesar de eu estar com uma cultura muito bonita, com uma implantação na área muito bonita, mas eu vi por números de que aquela cultura a médio e longo prazo ia me levar a quebrar. Excesso de insumos utilizados, o solo muito desgastado, problemas muito severos de pragas e doenças, onde eu tinha que repetir inúmeras vezes as aplicações e isso onerava o meu produto. Visualmente eles estavam lindos, eu estava vendendo, estava produzindo, mas na ponta da caneta não era o que acontecia. Então isso me levou, não pelo visual, não pelo que eu produzia, mas pelo realmente o fator econômico, planejamento, organização gerencial da minha propriedade, eu disse, não, eu prefiro parar com essa produção e partir para uma outra que me dá um retorno melhor. Por isso que é tão importante, né, fazer o gerenciamento da propriedade, ver o que é que está lucrando, ver o que é que está mais importante quanto, talvez, eu diria até mais importante do que o técnico. Exatamente. Tá? O técnico... hoje, com os adventos que a gente tem aí das plataformas, né, dos sites, ela até norteia aquele produtor mais curioso. Não estou dizendo que isso é o certo. O certo é procurar um profissional. Mas elas até norteiam, bem ou mal, elas dão até um norte técnico. Porém, o gerencial não é tão simples. Né? Esse gerencial faz toda a diferença até na tomada de decisão de um técnico. Como eu acabei de dar o exemplo meu mesmo. Produzia, era muito bom, vendia, comercializava, plantação linda e maravilhosa, mas não me rentabilizava. Então a decisão foi mais gerencial do que técnica. E o senhor comercializa, né, os produtos que são... Sim. Na propriedade? Sim, essa é a intenção, né? O senhor viu algum obstáculo na hora de comercializar esses produtos aqui na Grandinha? Olha, hoje eu estou começando. Quando eu mudei para a fruticultura, então ela tem um prazo, né? Tá mais ou menos há 2 anos que nós saímos da pandemia, Isso. né? 2, 3 anos aí mais ou menos, e então a fase que eu estou começando a produzir. Né? Saindo da pandemia eu iniciei com o limão Tahiti, numa área minha que era considerada degradada, então foi até um desafio agronomicamente falando, mas ela começou a produzir. E aí vem aqueles percalços que só um produtor rural entende, um profissional não entende. Tive problema com água, tive problema com fogo e perdi toda a minha lavoura no começo. Tive que fazer tudo do início e hoje eu estou começando essa parte de produção. Então, assim, dizer que se eu gritar no comércio que eu tenho limão Tahiti para vender, vai alguém lá na minha propriedade, vai botar as caixas, pesou, vai embora e leva. Isso eu tenho certeza. Só que eu quero entrar num mercado mais diferente. Então, eu já mandei confeccionar uns adesivos, estou criando uma pré-seleção dos meus frutos,
comprei uma maquininha que vai fazer um polimento dos frutos com cera de carnaúba para fazer uma apresentação diferente, eu entrar no mercado mais restrito. Quer dizer que eu não vou sair daquele primeiro mercado? Não. Até porque eu não vou ter todos os produtos de primeira. Mas eu estou tentando, dessa vez, entrar num mercado diferenciado, que é um mercado exatamente de quê? Que é o que vem de fora. Hoje os empórios compram 90% daqueles produtos de primeira, eles compram de fora. Os nossos produtos que são aqui da ilha são considerados de segunda. Por que são de segunda? Não, porque são apresentados como segunda. Né? Entendeu? Sim, então, tem como você entrar nesse mercado e é assim, nesse caminho que eu estou pleiteando dessa vez. Entendi. Essa questão do mercado, né, que a gente vê que a gente tem um consumidor onde ele faz uma seletividade, né, do produto que ele quer. Precisa exatamente essas questões, que a gente tem que se adaptar ao que o produtor, ele quer comprar, né, que a gente vê muito disso. Aí cabe também o produtor, ele fazer dali um jogo de cintura para ver se ele consegue ter uma rentabilidade maior, apresentar o produto dele, né. Querendo ou não, você come primeiro com os olhos, né? Isso é uma verdade. E o senhor, né, de que forma, a gente queria saber, de que forma a sua experiência técnica contribui, né, para as decisões que o senhor toma como produtor e gestor? Hoje eu diria que o meu conhecimento técnico ele está mais voltado para o gerencial, de fato. Sim. Né, a experiência, a expertise que a gente descobriu, que a gente aprendeu usando a metodologia do Senar, né, da assistência técnica e gerencial, onde a gente começa com um planejamento. Nesse planejamento a gente observa as fraquezas, as oportunidades, as fortalezas e as ameaças que podem ocorrer dentro da tua propriedade, ou seja, tu faz uma previsão daquilo que tu vai trabalhar e do que pode te atrapalhar, e aí você minimiza esses impactos negativos que pode ter dentro da propriedade. Porque hoje, tecnicamente falando, e sendo bem sincero, hoje eu trabalho diretamente com os meus ex-alunos, né? Eles que, de fato, vão para campo, lá dentro da propriedade, eles chegam para mim e dizem assim, professor, precisamos fazer um controle assim, precisamos fazer um controle assado. Eu deixei a parte técnica, de fato, com eles, mas eu estou com o gerencial sempre todo controlado e, claro, aquilo focado em cima do planejamento inicial que a gente fez. Esse planejamento a gente faz todo em conjunto, né? Então, assim, o técnico ele é importante? Mas dentro desse técnico, hoje eu diria que o gerencial é o diferente, é o capricho. Sim. E até já falo aqui nesse momento, aproveito para alertar, assim, a gente tem essa formação dentro da faculdade só com fator técnico. E o produtor, o criador, ele precisa desse fator técnico. Mas quando você entra na propriedade e mostra que esse técnico ele pode ser um pouco a mais, que é exatamente essa parte onde só o olhar do dono tem, sabe? Só aquele sentimento de o negócio dar certo, não são todas as pessoas que têm. Então, na hora que você apresenta isso de forma diferente, o técnico ele é só mais um fator. Ele é só mais um fator dentro daquele... para fazer a propriedade girar, para fazer a propriedade andar, tá? Então eu acredito muito mais nesse sentido do que pensar só no técnico exclusivamente. O senhor comentou um pouco, em algumas perguntas atrás, né, que falou sobre a mão de obra. Como é que, até que ponto a mecanização e a agricultura digital, elas estão compensando a escassez da mão de obra? Compensam muito, compensam bastante. Algum tempo atrás, vou dar uma experiência minha mesmo. Algum tempo atrás, na época que eu produzia folhosas, eu saí com meu carro cheio para fazer uma entrega em uma feira aqui próxima, Cidade Olímpica. Minha propriedade fica aqui mais ou menos da Cidade Olímpica para lá, uns 7 quilômetros, muito próximo. E eu saí pela madrugada para fazer uma entrega, carro cheio, mais ou menos 1.500 plantas de alface, das diversas variedades. E na época eu vendia a 35 centavos um pé, uma planta. E chegou um carro da Serra em Tianguá, Ceará, 1.000 e tantos quilômetros, vendendo a 15 centavos. Eu me perguntei, eu não acredito. Pelo amor de Deus, pode ser roubado isso aí. Mas eu preciso aprender o que esse povo faz para baixar o custo, que eu estou a 7 quilômetros e não consigo. Eu disse, eles precisam de gente pelo menos para virar um canteiro, eu vou lá aprender. Peguei meu carro e fui. E chegando lá, não tive dificuldade nenhuma em aprender, pessoas altamente abertas,
querem te mostrar o que fazem. E a única coisa que eu vi lá foi a automação. Diferença nossa, enquanto a gente precisava trabalhar com 5, 6, tinha dia de eu trabalhar com 10 trabalhadores, eles tinham 3, tudo mecanizado, irrigação completamente automatizada, plantio automatizado, colheita automatizada. Basicamente, eles se preocupavam em anotar o que entrava e o que saía. Então, isso baixava o custo demais, né? E aquele produtor que consegue enxergar essa automação, ele não vai ter só facilidade na operação dele do dia a dia, como também de tudo isso que nós já falamos antes, até no controle, que as ferramentas gerenciais, elas também já estão nesse mundo. É verdade. Né? Então, eu não tenho dúvida de que é uma ferramenta fundamental para isso. Eu gostaria de saber, o senhor comentou sobre a comercialização, né? São os pontos, assim, fixos, assim, que o senhor vende, se são feiras? Não tenho, não tenho. Até porque antes eu tinha. Sim. Quando eu trabalhava com folhosa, a gente tinha os pontos, na época tinha as feiras volantes em 3 shoppings, tinha feira no dia de domingo na Praça Dom Pedro II, eu tinha um ponto fixo na Cidade Olímpica e fazia delivery. Eram os meus 6 métodos de comercialização, né? E sempre nos eventos que não sei se vocês já participaram do nosso dia de campo. Participei, tive a honra de Ainda não. participar. Esse ano vamos fazer também, viu? Aí, nesses momentos, a gente fazia também uma espécie de comercialização. Mas, enfim, quando era folhosa, era esse volume. Como eu estou entrando agora no mercado da fruta, então eu ainda estou muito no princípio. Meu foco é, por enquanto, criar o produto. Eu ainda não tenho um mercado específico, tenho planejamento de qual o mercado que eu quero, né? Mas ainda estou nessa fase, ainda não tenho um mercado para dizer assim, o meu mercado é esse. Só que eu já tenho propostas. Se eu quisesse vender tudo que eu tenho lá, eu levei um cara de um único comércio, levei ele para ele olhar. Ele ficou curioso, vamos fechar aqui? Quer fechar a roça para mim? Oi. Tu não fornecer para mais ninguém? Eu digo, não, calma, não é assim não. Deixa eu começar a produzir deixa eu aqui. começar a produzir melhor, escolher o mercado. Então, eu tô nessa fase aí, tá? A gente queria saber, né, que mensagem o senhor deixaria para os jovens que pensam em seguir, né, com essa carreira no campo, né? Olha, a mensagem que eu deixo é ser técnico por ser técnico, tem vários, né? A mensagem que eu deixo é você tem que ter o capricho, você tem que fazer o a mais. Tá, eu brincava em sala de aula, brincava falando sério, né? Logo na primeira aula, pessoal 7º, 8º período ali de irrigação, ou seja, já mais pro fim do que para... Vou dizer um negócio aqui para vocês, para fazer vocês desistirem. Na nossa área, agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia de pesca, não tem emprego. Se você estiver pensando aqui em entrar em emprego, agora imagine o seguinte, qual o maior PIB do Brasil? Né, na agropecuária? Então, teoricamente, se você está no maior PIB, é onde você tem também o maior dinheiro. Se você tem bastante dinheiro e você não está inserido nesse contexto, o problema não é o mercado, o problema é você. Então, eu nunca fiquei fora do mercado. E todo mundo que trabalhou comigo, ex-alunos que hoje eles estão dentro do mercado e eu confesso a vocês que estão todos saturados. Antes eles eram como é que eu vou dizer? Eles me aliviavam na minha demanda. Pega esse aqui, pega aquela demanda ali. Hoje eles me mandam, não, manda para outro. Né? Então, inverteu o papel. Inverteu. Então, o que eu deixo de recado é, não tenham medo do mercado. Achar que a faculdade, que a escola, ela vai ensinar tudo para vocês. Não vai. Né? Mas isso também não é o motivo para você ficar, meu Deus, e agora? Eu não sei de nada. Não, só vá para dentro da propriedade. Só aceite o desafio, estude e faça o diferente. O técnico por técnico, qualquer um faz. Ainda mais hoje com o advento das ferramentas aí da internet. Às vezes um produtor vai conversar contigo, ele já sabe cálculo de adubação, ele já sabe a altura de entrada e saída, GMD do animal, ele sabe esses índices técnicos todos, né? Mas aquele pulo do gato, aquele diferente, ele não tem essa perspicácia. Então é só o amor pela profissão, aí eu volto lá no comecinho, aí o amor pelo que você faz, a vontade de fazer diferente, isso vai te levar num caminho de sucesso, eu não tenho dúvida. E para finalizar, gostaríamos de saber a sua opinião
Qual a importância do trabalho do extensionista para o desenvolvimento rural e para a melhoria das condições dos produtores? Não tenha dúvida. Sem esse profissional não desenvolve. Infelizmente, nosso público-alvo, que são os produtores rurais, eles vivem como é que eu vou dizer, ainda um cenário, né, de que acham que não precisam, né? De que acham que se chegar um profissional recém-formado, com pouca experiência, não vão contribuir muito. Sendo que é esse profissional que de fato vai fazer a mudança nele. Então, assim, são dois processos. Um é a inserção do profissional no campo, outro é a aceitação desse profissional no campo. E no Maranhão, em específico, eu posso dizer isso com muita segurança. Eu tenho 23 anos de formado, com assistência técnica, 23 anos fazendo isso. E agora, recente, eu vi uma colega chorando, me procurando, chorando, pedindo experiência, porque uma produtora disse para ela que não precisava dela. E ela fazendo um trabalho excepcional dentro da propriedade. E eu disse para ela tem um vizinho? Tem. Como é que é do vizinho? O vizinho faz o teu trabalho no vizinho. Deixa ela olhar. Não te esmurece por esse que não quer, mas te enaltece por aquele que quer. Mostra o teu trabalho em cima daquele que quer. Então, é uma coisa que eu vivi há 23 anos atrás e que eu estou vendo hoje. Então, ainda existe essa realidade de que o produtor ainda não tem essa aceitabilidade, porém, sem isso, sem extensão, também não vai mudar. Se nós... Eu digo outra coisa para os alunos, sabe? Na hora de montar a irrigação, sabe quem é que vai abrir a vala? Não é o dentista, não. Nem é o médico, é tu. Entendeu? Quer dizer que tu vai morrer abrindo vala? Não. Mas se tu não mostrar aquela diferença que tu é o profissional do campo, eu tenho 23 anos de formado, estou montando uma horta aqui para um vizinho que olhou a minha, ele disse, queres me dar quanto é a tua consultoria? Eu disse, rapaz, não tenho tempo. Não, mas eu não quero ninguém, eu quero você. Aí eu fui para dentro, peguei na enxada, fui fazer com o cara lá, claro que eu não fiz todos, né? Mas fui fazer, ele olhou para mim e disse assim, é por isso que eu queria tu, porque eu já tinha chamado outro, se o cara vem, fica só mandando fazer. Não bota a mão na massa. Não bota a mão na massa, sabe? Você tem que passar esse amor. Você tem que passar esse capricho para esse produtor. Ele vai sentir confiança e ele vai dizer assim, realmente é diferente do que eu pensava. Tá? Então, sem a extensão não vai mudar, mas também sem essa falta de amor do profissional também não vai mudar. Uhum. Bom, infelizmente chegamos ao fim, né, do nosso podcast, né, do Agro e Prosa. E agradecidas, né, por conversar com o professor, produtor Ricardo Lucas, né, e que compartilhou essa experiência, compartilhou desafios, compartilhou oportunidades, né. Então, agradecemos sua participação imensamente. Nós, alunos, todos estamos muito agradecidos pelo que o senhor contou da sua experiência, né, e é tão importante para a gente saber do qual potencial tem o desenvolvimento rural, né, principalmente aqui no município de São Luís, né, e você que nos acompanhou, né, até aqui, né, no nosso podcast, muito obrigada pela audiência, esperamos que este episódio tenha trazido, né, um conhecimento a vocês, um aprendizado, inspirações e novas reflexões, né, e também saber qual futuro tem a nossa produção aqui no município de São Luís. Então, estamos muito agradecidos. E o AgriProsa tem uma lembrancinha para o senhor, que o senhor vai usar muito em campo, eu tenho certeza, né? Com certeza. É o kit de todo extensionista, não muda né? nada. E a mas não substitui isso aqui, não. Então, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço e espero ter contribuído, assim, com um pouco da nossa experiência. A nossa propriedade está de portas abertas a receber vocês, não somente nos dias dos eventos, mas no aprendizado. Eu sempre deixo os alunos lá muito à vontade em criar, em ousar, em buscar aquele conhecimento de forma aplicada, porque eu acredito que é fazendo que se aprende. E isso vai te levar segurança para quando você estiver lá sozinha, lá no campo, você diz assim, poxa, eu já vivi isso. Sim. E aí você encara diferente. E na verdade, eu tive até uma experiência lá na sua chácara, na sua propriedade. Foi? Fui fazer ovoscopia lá. Quando você tinha a produção lá das aves, eu fui fazer ovoscopia lá, então eu aprendizado uma coisa simples e que às vezes muito produtor não faz. Exatamente. Então, eu fiquei imensamente agradecida por você ter aberto as portas. Eu não estava lá, mas os meninos se comunicavam com o senhor. E aí o senhor permitiu a gente ir lá. Então, a gente ficou imensamente agradecida. A gente viu o quanto isso é importante, os alunos terem essa vivência em campo, entendeu? Que às vezes a gente não consegue, mas ali a gente tendo um conhecido, alguém próximo, né? Sim.
isso se torna mais fácil, ainda mais aqui por perto, né? Que a gente acha que não tem gente produzindo verdade. aqui no município de São Luís. Tem sim, tem muitos, entendeu? Tem então, muitos mesmo. eu fiquei imensamente agradecida, eu, meus colegas, né? Então, muito obrigada por tudo isso. Que bom, fico feliz. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.